Deus é bom, amém? Nós no final ainda vamos estar orando pelo César, que está de viagem, né? Terça-feira, ele não vai chorar. Terça-feira ele embarca para Orlando, para Miami primeiro, primeira semana fica lá em Miami, com os pastores nossos lá da Videira, nos Estados Unidos. Fica uma semana lá, primeira semana de, acho que ambientalização, né? E aí depois ele vai para Orlando, onde ele vai estar congregando lá e também fazendo seminário de 1 ano, só um ano. Vai fazer o curso de inglês de só 1 ano e retornará em dezembro, amém, irmãos? Então vocês não vão ver esse rostinho piquerrútil assim por quase 1 ano, amém? Só por Skype, para quem quiser, ou no Facebook lá, ele liderando célula, crescendo e avançando. Amém, em nome de Jesus. Mas hoje é um dia especial, nós queremos orar com ele no final. Amém? Quero que você curva a sua cabeça, vamos orar? Pedindo para que Deus fale conosco e que o Espírito Santo traga a revelação, para que a gente possa desfrutar dessa palavra e sair daqui plenamente edificado por ele. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o teu amor, que excede, Senhor, o nosso, e a tua paz, que também excede o nosso entendimento, está sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, e que o teu poder venha operar agora através dessa palavra, para tirarmos, Senhor, da inércia, da apatia, Senhor, para tirarmos, Senhor, da sequidão, da falta de resposta, da mornidão, para nos levarmos a uma postura de sacerdotes. Em nome de Jesus, nós declaramos que o nosso coração pertence a Ti, Deus, e o nosso pensamento está cativo a Cristo. Em nome de Jesus, transmite a nós o que o Senhor deseja e nos leve a experimentar mais de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, você é um sacerdote. Você sabe o que significa isso? Fala para ele, o que significa isso? As pessoas não têm noção do que significa isso. Nós temos aqui atrás o nosso bannerzinho aqui que mostra o que nós cremos, né? A nossa visão. Olha só, no 3 todo mundo lê junto, amém? Amém? Amém, irmãos? Amém. 1, 2, 3. Extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração, através das células que se multiplicam. Aleluia, quase que falei uma vez ao ano aqui, porque nós mudamos, nossa visão era assim antes. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro aqui tem um grifo, era um ministro, e nós alteramos para sacerdote. Porque nós, nada contra a palavra ministro, nós cremos que o ministro está certo, essa palavra, porque nós somos ministros do Altíssimo, aleluia, ministramos na presença do Cordeiro, somos ministros do Senhor, mas, muito mais que ministro, é ser um sacerdote, porque o sacerdote, ele muda a mente religiosa de ser um ministro. Quando fala ministro, é ministério. Não, você é um ministro, então eu estou envolvido no evangelismo. Ou não, eu sou um ministro envolvido lá na abertura de células, então eu sou um apóstolo. Não, que eu sou o ministro do mestre, eu ministro a palavra, então eu sou mestre. E essa palavra ministro, ela fica um pouco perdida no sentido mais adequado, que é que você é um sacerdote. Um sacerdote. Na mente religiosa de muitas pessoas, somente o padre ou o pastor é que pode ser um sacerdote. Mas a Bíblia não ensina isso. Ela diz que nós somos sacerdotes do Altíssimo. Fala aleluia. Somos sacerdotes. Você nasceu para ser um sacerdote. A nossa mente mostra pela história que sacerdote era só o padre na época. E aí, agora é só o pastor. Tem pastores que são intocáveis. Eles se sentem e dizem que são os sacerdotes e ninguém pode tocar e chegar perto. Tem que marcar a hora com 5 meses de antecedência para poder ter 10 minutos de conselho. E olha que pega na mão dele e é santo. Olha, peguei na mão do pastor. Essa mão é poderosa. Em nome de Jesus, pastor, você pode segurar minha carteira. Segura minha carteira, para minha carteira ficar abençoada, pastor.
Não é isso que nós às vezes pensamos, que os homens de Deus são muito diferentes do que os homens de Deus que estão sentados aí. Nós somos todos iguais e somos chamados para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Você tem que entender isso, que você nasceu para ser sacerdote, que você nasceu para estar adiante de Deus. Muitos pensam no sacerdote diante do povo, mas o lugar do sacerdote é diante de Deus, é diante do Cordeiro, ministrando ao Cordeiro, ministrando a presença de Deus, liberando diante do Senhor as suas canções, ministrando a palavra. Quando eu prego, igreja, eu não prego para você. Quando cantamos, não cantamos para você, nós pregamos e cantamos para o Cordeiro, cantamos para Deus, oramos ao Senhor, louvamos ao Senhor e pregamos ao Senhor. E como igreja, então muda a função. Eu não estou aqui para ter uma distância de você, mas eu estou aqui para junto com você adorarmos ao Cordeiro, adorarmos ao Senhor. Essa é a posição de cada um de nós. Cada crente é um sacerdote. Aleluia. Você é um sacerdote? Amém. Então como podemos atuar como sacerdote? Vamos ver isso à luz da nova aliança, porque nós tínhamos o sacerdote do Velho Testamento e temos a revelação do Novo Testamento, porque nós somos sacerdotes do Novo Testamento. Fala aleluia. Olha só, o elemento chave na vida de qualquer sacerdote não é a estola sacerdotal, não é o quanto de curso de teologia que ele fez, se ele fez maturidade 1, 2, 3, ceifeiro 1, 2, 3, CTL 5 vezes, se ele foi para o cemitério, virar cemitário, fez veredas antigas, veredas mais antigas ou de veredas antigas, e veredas pré-históricas, veredas da Idade Média. Não interessa quantos impactos, reimpactos, tatarapactos você fez. Não interessa, porque essa é a visão da velha aliança, que só um podia entrar no Santo dos Santos. A visão do sacerdócio, da nova aliança, pós-Cristo, que ele veio, morreu por nós e rasgou um véu. Esse véu estava onde? Lá no templo. E ele fazia a separação do Santo dos Santos ao santuário, onde só entravam os sacerdotes. Jesus diz, a palavra do Senhor diz que quando ele morreu, o véu se rasgou de cima para baixo. Alguém pode pensar numa cortina rasgando de cima para baixo? Como seria isso? Alguém teria que subir lá em cima dela e rasgar. Mas diz que quando Jesus morreu, aquela cortina rasgou de cima para baixo. Se fosse de baixo para cima, foi um homem que rasgou. Mas como foi de cima para baixo, foi Cristo Jesus. Na morte dele, ele rasgou aquilo que separava as pessoas de adentrarem no Santo dos Santos. Esse é o ministério de cada um de nós, adentrarmos na presença de Deus. Então o que faz diferença na vida do sacerdote não é o quanto estudou, não é o quanto tempo ele já está convertido, não é quantos anos ele já está na história da igreja fazendo os cursos, e sim a presença de Deus, porque um sacerdote sem presença de Deus não passa de um fariseu religioso que está só atrás de uma roupagem. Sacerdote de verdade, ele está cheio da vida de Deus, irmãos. Ele abre a boca, ele começa a falar, as pessoas começam a chorar, de tanta unção, de poder. Agora tira essa presença de Deus, o que sobra desse homem? Nada. Tira a presença de Deus da minha vida, o que vale? Não adianta, não vale me seguir, não vale me ouvir, se eu não tiver a presença de Deus. Não vale andar comigo, mas você é tão legal, pastor, tão animado, faz uns rock and roll, muito legal, é verdade. Mas isso, qualquer alguém contratado faz também. Mas homens que são cheios da presença, são esses que marcam gerações. São esses que marcam a história. Nós precisamos ser cheios da presença. Fala aleluia. Há 3 elementos chaves para você experimentar essa presença de Deus. Deus já está presente entre nós, irmãos, isso é fato, Ele está aqui.
mas precisamos experimentar essa presença. A presença de Deus, ela é teórica e inclusiva quando você recebe Cristo Jesus como Senhor, mas ela só é experimental quando você tem 3 elementos. O primeiro deles é o templo. Em toda religião, o templo é o lugar onde Deus habita. Nós temos lá o templo lá dos muçulmanos, temos o templo lá de outras religiões, lá nos incas. Pensa, em qualquer lugar sempre existe um templo, um lugar para se reunir, onde eles falam que ali Deus está. Esse é um elemento, o templo. O segundo elemento é o sacerdócio. Sabe, lá no Antigo Testamento, era uma pessoa que se consagrava para entrar no Santo dos Santos. Não era qualquer um. Tinha que ser o cara escolhido da linhagem lá, da tribo de Levi, sacerdote, separado, filho de Arão. Esse então podia entrar no Santo dos Santos, mas era só ele, e uma vez por ano. E isso, quando ele entrar uma vez por ano, pensa, a presença de Deus, você só tem contato que um ano. Um ano só, você vai lá para ter. Então o cara chegava no dia de entrar, um dia antes, ele nem dormia, com medo de pecou. Ai, pequei, tive um sonho. Tive um sonho que eu estava assaltando. Tive um sonho que eu estava correndo. Tive um sonho que eu perdi a paciência com o irmão e deu na cabeça do irmão. Como é que eu vou entrar agora no Santo dos Santos? Deus vai me consumir. Eles amarravam até uma corda na cintura, porque se ele demorava muito lá, os caras puxavam ele para fora. Aí vinha lá só esqueleto. O cara morreu na presença de Deus. Pensa, eles tinham medo, achando que Deus era esse Deus punitivo. E olha, ele até era. Na época que ainda Cristo Jesus não tinha derramado o sangue dele e perdoado todos os pecados. Mas nós não somos mais dessa época. Fala aleluia. Então, em Israel, os sacerdotes eram os levitas. E aí nós temos o templo, o sacerdócio e também temos o sacrifício. Fala sacrifício. O sacerdote não poderia entrar no templo sem o sacrifício de animais. Antes dele entrar lá, dentro do Santo dos Santos, ele tinha que sacrificar animais por pecados dele e de todo o povo, e então ele podia entrar. Então, 3 coisas, 3 elementos para a manifestação da presença. Era o templo, era o sacerdócio e o sacrifício. Fala templo, sacerdócio, sacrifício. Bom, isso é no Antigo Testamento, mas nós somos do Novo Testamento. Então, qual que é a diferença do sacerdócio antigo, do sacerdote antigo, para o novo? Então, abre 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Você vai ver agora esses 3 elementos, num único verso, que vigora para nós, sacerdotes da nova aliança, amém? Quantos sacerdotes da nova aliança eu tenho aqui? Olha só, olha o que diz, 1 Pedro 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Sois o que edificados? Eu não ouvi. Isso, irmão, abre a boca. Olha para o irmão e fala assim, abre a boca. Você está com medo de mostrar a banguela aí? Fala. Casa espiritual. Templo. Olha o templo lá do Velho Testamento. Agora, quem é casa espiritual? Cada um de vós sois edificados casa. Você é feito, então, uma casa espiritual. Então, tem que ter, para ter a presença de Deus, tem que ter o templo? Tem. Antes era o de pedra, agora quem é? Somos nós. Continuando. Para serdes sacerdócio santo. Não precisa do sacerdócio? Templo, sacerdócio e sacrifício. Então olha só, vós sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Como? Matando animal, fazendo uma uruca, fazendo jejum de 800 horas, ficando magro, parecendo um bacalhau seco, sem nada de líquido, de tanto, só tem sal. Não, ele fala que é
oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. O que é isso, pastor? Realizando as obras que Cristo realizou, realizando o sacerdote que Cristo foi, como Cristo foi, você também é, dando a sua vida pelos seus irmãos, ouvindo os seus irmãos, ensinando os seus irmãos, não se envolvendo com a promiscuidade, buscando sempre ter uma vida diante de Deus, agradável, não com o coração de agradá-lo, mas que você se sente alegre por ser como um incenso suave, aroma agradável a Deus. É isso. Então no Novo Testamento, aquelas coisas que estavam externas, era lá no templo, um cabra só, e aí era o sacrifício dos animais. Agora não, agora você é o templo, você é o sacerdote, e você é o sacrifício. Aleluia. Você está me ouvindo? Saiu do exterior e entrou no homem, porque Cristo Jesus fez isso. Ele foi a habitação do Deus na terra, ele foi o sumo, ele é o sumo sacerdote, e ele mesmo se ofereceu como sacrifício. Aleluia. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai, e ninguém vai ao Pai se não vir a mim. Então ele, o sacerdote da nova aliança, que somos nós, é a postura de que você carrega essa presença de Deus, que você é alguém que ministra diante do Senhor aonde você for. Você não é um crente só dentro do prédio, você não é um crente que se demonstra crente só quando está com a tua célula, ou com o irmãozinho que está do lado. Quando o irmãozinho está vendo, você não fala palavrão. Quando o irmãozinho está do seu lado, você não acessa os sites, você não vem com as conversinhas que você às vezes tem, porque o irmãozinho está do lado. O crente, o sacerdócio, o sacerdote da nova aliança, ele entende que ele ministra a presença de Deus. Ele é o sacrifício a Deus. Fala aleluia. Lá no Antigo Testamento estava tudo separado, mas agora tudo se uniu. Olha Apocalipse 1, capítulo 1, verso 5. Olha o que diz. Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, fala aleluia. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fala aleluia. Fala, irmão. Deus não habita em templos de pedra. Pode fazer lá o templo de Salomão a 10ª. Se não tiver um homem que ame a Deus lá dentro, não tem vida de Deus em lugar nenhum. Madeira, palha, pedra, isso aqui não serve para nada. Dá goteira, é só chover que começa a gotejar aqui dentro, que nem disse o Rodrigo. Mas nós que somos a habitação de Deus, carregamos essa presença onde formos, e Ele não se afasta de nós. Fala aleluia. Nós somos os sacerdotes, nós somos um reino de sacerdotes. Isso significa que em nosso reino, todos os membros são sacerdotes. Ele diz que nos constituiu reino e sacerdotes. Você tem que ter essa visão mais clara do que significa isso. No Velho Testamento, existia o rei e o sacerdote. Sempre era assim. Antes, o povo de Deus era guiado por sacerdotes. Toda a história. Até chegar um tempo ali em Davi, um pouquinho antes foi Saul, eles pediram, o povo pediu para Deus: Deus, nos dê um rei, como os demais povos. Já havia um sacerdote que guiava o povo, só que agora o povo queria um rei.
E aí Deus consentiu. O primeiro rei foi Saul. Levantou-se Saul. E também um sacerdote. Quem que era o sacerdote antes de Saul e continuou? Samuel. Ficou Samuel e Saul. Toda vez que tinha que tomar uma decisão, o rei vinha e pedia para quem? Para o sacerdote. Consulta a Deus e fala se é para fazer, se é para guerrear, se é para a gente conquistar, se é para recuar, se é para fazer aliança. Então eles faziam isso, mas a vontade de Deus era que nada disso seria necessário, basta que tenha um sacerdote. Não precisamos de reis. Aí o povo clamou a reis. Então Deus levanta e diz assim: eu constituí você como rei e como sacerdote. Por isso que ele é chamado de rei dos reis. Porque ele te chama como rei também. E Apocalipse diz que ele nos constituiu, nos fez rei. O que um rei serve? Pergunta para o seu irmão, para que um rei serve? Para ficar no trono, pastor. Para usar uma coroa, para andar com a coroa. É o cabra que tem problema de diarreia casado com uma senhora. Não sai do trono e anda com a coroa. Irmãos, com perdão da brincadeira, o reino, ele foi chamado para exercer domínio. Sacerdote, para ministrar a presença de Deus. Por isso que ele te constituiu rei e sacerdote. Reino e sacerdote. Um reino de sacerdotes. Mas infelizmente, de forma inconsciente, a maioria das pessoas não se posicionam assim. Elas não entendem que são chamadas para ser reinos e sacerdotes. Elas pensam que o prédio da igreja é a igreja. Eles falam assim: vamos para a igreja hoje, querida. Querido, sai do Faustão, vamos para a igreja. Querido, filha, para de assistir a novela e vamos para a célula, vamos para a igreja. O prédio não é igreja. O prédio é o lugar de reunir a igreja. Então você não vem para a igreja, você vem ao prédio da igreja. Ou melhor, você pode falar assim, que você vem para a reunião da igreja. Porque isso daqui não é igreja. Não é, não pode ser, porque isso é falível. E a igreja não é falível. Isso aqui dá goteira, na igreja não tem goteira, não dá para penetrar, porque ela tem uma cobertura celeste poderosa, que é o sangue do Cordeiro. Você está entendendo? Não dá para trazer coisas naturais, palpáveis, algo que é espiritual. A igreja é quando eu e você, em nome dele, andamos em aliança, pregando o evangelho, fazendo discípulos, e o reino dele cresce. Isso é igreja. Eu pergunto para você, qual a sua posição na igreja? O mero assistente, está aí um telespectador, está aí sentadinho, que vai sair aqui pós-culto e vai no McDonald's comer um CBO, um Big Taste, e volta para casa, e amanhã vai lá brincar com as mesmas brincadeiras, se envolver nas mesmas porcarias. Aí chega quinta-feira, vai para a célula, com aquela cara, né, de burro que perdeu, né, como que é? Cego em tiroteio, né? Cara de burro quando foge. São esses termos que a gente usa, né, para falar que aquelas caras apáticas, down. Sabe as pessoas down? O que você tem, irmão? É isso, não entende nada. Porque o cara está impregnado do baixo astral. Porque ele não é um sacerdote. Ou melhor, ele não entende que é. Ele vive esperando que o irmão, que é sacerdote, ore por ele. Ora para mim, irmão. Ora para mim, que estou muito mal hoje. Meu chefe quer me mandar embora. Ora para mim, ora você, irmão. O chefe é teu, não é meu. Não é verdade? Eu que tenho que orar pelo teu chefe? Sou eu que tenho que orar para a tua mulher. Ora você pela tua mulher. Você nunca fez um jejum para a tua esposa. Aí quer que o pastor e a esposa, a pastora faça. Ai, pastor, faz um jejum para minha esposa, ora por ela, ora por nós. Está difícil, a mulher está manifestada. E vai ficar pior até você acordar que o sacerdote da tua casa é você.
que quem tem que orar na sua casa é você, que tem que impor as mãos nos seus filhos é você, pai, quem tem que profetizar sobre a sua casa é você, homem de Deus. É isso que está faltando. As pessoas não entendem que eles são sacerdotes. Olha aqui, irmãos, os problemas da minha casa eu resolvo com Deus e ponto final. Eu vou resolver lá, vou orar, os irmãos me ajudam. Mas é o seguinte, eu não vou ficar lá chorando as pitangas com o meu pastor. Pastor, Apolo não quer mais fazer almoço, pastor, está difícil. Aquela gororoba, ela não muda. Aquele arroz seco com aquele frango. Estou brincando, estou apelando aqui. Você acha que eu estou falando, dando recado para você aqui, querida? Não, a comida dela é boa, com certeza, não é, Elias? Às vezes ela está de mau humor, aí falha. Aí, Elias já presenciou algumas dessas. Ela não está muito bem. Chega lá e eu olho e falo assim, mas só dava para fazer um negocinho melhor. Aí mulher é assim. Ela tem que estar bem animada e bem alegre para a comida sair jóia. Senão, irmãos, já era, como diz o Mugabe. Mas voltando aqui, então, a palavra. Irmãos, nós somos o sacerdote. A responsabilidade de ter um ambiente de fé na minha célula não é do líder, é minha. É do líder também, mas a parte dele é dele. A parte minha é minha. E vós, quando vos reunis, uns têm salmo, outros têm cânticos espirituais, outros línguas, outros interpretação. Veja, cada um tem uma participação ativa no corpo. Quando nós entendemos que é só o líder que deve fazer, é só um, que o corpo é assim, um pastor fala e todo mundo fica, amém. Você está fora do projeto de Deus. O projeto de Deus é, você é uma pedra viva, sacerdote do rei. Você é um sacerdote chamado para ministrar as nações, chamado para pregar nesses cantos dessa terra. Zona Noroeste, lá na Jardim São Manuel, vai lá para Quarentenário, põe lá mais longe o Maitá, aonde for, você foi chamado para ser sacerdote do Altíssimo. Sacerdote é o seguinte, é você quem ora, é você quem jejua. Quantos sacerdotes nós temos aqui? Tem mesmo? Quero ver. Só quem é sacerdote levanta e dá um glória a Deus. Fica de pé, só sacerdote fica de pé. Quem está sentado não é sacerdote, vou entender assim. Ah, que legal, todo mundo sacerdote aqui, amém? Fala aleluia. Sacerdote faz o quê? Ora. Sacerdote faz o quê? Jejua. Sacerdote faz o quê? Guerreia as suas lutas com as forças que o Senhor deu. Pois bem, sacerdote, sexta-feira é jejum de 40 horas. Eu quero ver você aqui. Olha para o seu irmão e fala assim, e aí, você é sacerdote, vai estar então? É sacerdote de verdade ou é de plástico? Só está no oba-oba. Você é homem de Deus? É mulher de Deus que sapateia no fogo? Sapateia aí, irmão, sapateia. Pode sentar. É muito fácil falar que faz no oba-oba. Sacerdote de verdade é quando o negócio está fritando, você se levanta em fé e diz, tempestade, cala-te. Lá na praia era muito fácil falar que andar sobre as águas. Sentado ali no quiosque, é muito fácil falar que dá para falar, mar, abre-te. Mas vai ter o dia que cada um que está aqui será colocado diante da sua grande guerra, das suas tempestades, dos seus mares agitados, das suas pressões espirituais, onde o inimigo tenta te dragar. E aí, sacerdote, você abrirá sua boca e declarará, abra-te mar. E vai abrir. Você vai dizer, acalma-te tempestade agora. E vai dormir um sono tranquilo, diante do maior tempestade que podia acontecer. Porque você é sacerdote. O mundo está batendo a cabeça, louco. Estamos em crise, 2015, inflação. Eu falo às vezes com alguns irmãos, estão lá, não, o Mugabe é muito assim, coitado. Ele veio de Uganda, ele não está aqui hoje, né? Não está. Ele vem de Uganda, ele veio lá de uma guerra civil, e está aqui, está vendo a política caindo. E ele fala, pastor, Cezinha está indo para os Estados Unidos, e agora vai abrir caminho, você tem que ir embora para lá. Eu falei, quem falou que eu tenho que ir embora para lá? É só porque lá você compra
um notebook para um terço que vale aqui, você troca de iPad todo ano, que na hora de comprar um carro, você paga lá R$10.000, um carro zero. É isso que vai me levar para ir para qualquer lugar. Eu sou sacerdote. É Deus que me diz para onde vou, aonde fico, com quem vou, quando vou. É Deus. Ou quem governa a sua vida? São as crises, é o mundo, é porque está pegando fogo no Brasil, então casca fora. É verdade. A palavra de Deus ensina que quando a terra é contaminada com sangue inocente, ela vomita seus moradores. É o que está acontecendo. As pessoas querem ir embora. Não tem mais fé no Brasil. Eu não tenho fé no Brasil. Eu tenho fé em Cristo Jesus. Meus negócios não prosperam porque a Dilma favorece. Eu estou nem aí com o que a Dilma está fazendo. Meus negócios prosperam porque eu sou filho de Deus. E porque há uma promessa. Não importa, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Eu sou sacerdote. Quem luta minhas guerras sou eu. É você. E há uma promessa que vai se cumprir na sua vida. Sabe qual é a função do sacerdote no Velho Testamento? Ele era o mediador. Ele era quem entrava na presença de Deus para interceder pelo povo. Ele levava os pecados do povo e pedia lá: ai Deus, perdoa o Cauê, porque o Cauê deu nó, o Cauê aprontou. Oh Deus, é o sacerdote. Pois bem, cada um de nós aqui somos sacerdotes, e a nossa função é interceder pelo povo. Você na sua célula, a sua função é interceder pelos seus irmãos. Na sua casa, a sua função é orar pelos teus parentes, seus pais, seus filhos. Esta é a função do sacerdote, interceder. A função do sacerdote, ele se apresenta a Deus em favor do povo. Você entendeu, sacerdote? Não, eu quero ser sacerdote para... Vou ungir agora. Agora prepara. Faz o corredor aqui. Tome. Pim. Tome outro. Pim. É isso. Não, quando eu oro cai 10. Nossa, o pastor estava motivado, hein? Você viu quando ele fez a bola de fogo? Foi que nem um benefígado, ou benihim, que estendeu a mão e vai caindo. Isso é unção, aleluia, glória a Deus. Mas vem cá, sacerdote não é fazer os milagres, as proezas só não. Sacerdote é aquele que entra diante de Deus para clamar pelo seu irmão. É aquele que entra na presença de Deus para chamar: Deus, faz um milagre. É isso que o sacerdote faz. Agora, essa não é função do seu pastor somente, nem do seu líder, nem do anjo. É de cada um de nós. Fala aleluia. Então, o que o sacerdote fazia? Primeiro, presta atenção. O povo se achegava a ele. Ele ficava de pé diante do povo. E aí, uma pessoa do povo chegava diante dele e dizia lá: estou com problemas. Eu pequei diante de Deus. O que eu faço? Como que eu posso resolver isso? Aí o sacerdote ouvia. Fala, o sacerdote ouvia. Olha para o irmão e fala: sacerdote ouve. Ouvia o problema. E aí ele então dizia: você trouxe algum sacrifício para pagar por esse problema? Então ele vinha com uma palavra. Se o homem fosse um homem rico, então ele poderia oferecer um boi cevado. Fosse alguém mais, da classe média, daria lá um novilho, um cabrito. Se fosse alguém muito pobre, viria com uma pombinha, uma rolinha, e oferecia algo. Mas só tinha o perdão se oferecia-se um sacrifício. Então o sacerdote pegava lá e imolava o animal. Ele matava o animal, e aspergia o sangue sobre a pessoa. Aquele sangue era como uma representação da cobertura do pecado. Então ele aspergia, derramava. E o animal então era assim queimado. E o sacerdote entrava lá no lugar santo, no Santo dos Santos, e aspergia o sangue sobre o altar de incenso. Havia um lugar onde se queimava incenso. Ele então aspergia aquele sangue sobre aquele altar. E somente o sumo sacerdote, o mais importante de todos os homens, o ápice, o pífaro, o doutor em divindade espiritual, o concurso, PhD nas disciplinas espirituais do Cantalamanaias, do Xerebedê, só esse então entrava diante do Senhor, lá no Santo dos Santos, e uma vez por ano, para a expiação dos pecados. Isso era o que fazia o sacerdote. Ele então intercedia, ouvia,
pegava o sacrifício e entrava diante da presença de Deus para colocar a pessoa diante de Deus e o abençoava. Essa é a função do sacerdote lá do Velho Testamento. E Deus então falava com o sacerdote. Depois de interceder pela pessoa, a presença de Deus vinha sobre ela, o poder de Deus vinha sobre essa pessoa e falava com ela. E ele vinha e ministrava ao povo. Deixa eu falar, hoje todos nós somos sacerdotes. O problema é que não ensinamos as pessoas como serem sacerdotes. Nós ensinamos elas a ficarem sentadas. Nós ensinamos elas a ouvirem uma boa palavra. Você fala, olha que palavra. Mas onde estão os pastores ensinando a igreja que cada um aqui é um sacerdote e deve entrar na presença de Deus? Eu vejo muitos aplausos para as propagandas, para os feitos. Fulano de tal está aqui agora. Nossa, que palavra, hein? Nossa, irmão, você já ouviu esse pastor? Que palavra, hein? A língua afiada, hein? Que palavra, hein? Bênção demais. Todos nós devemos honrar esses homens que são dotados de revelação sobrenatural. Eu fico alegre de estar envolvido, inclusive, com homens assim. Mas deixa eu falar. Hoje, o nosso encargo é ensinar você, que malemar fala o português direito, que malemar fala le abriba, a ser sacerdote de Deus, a ser alguém usado pelo Espírito Santo de Deus. Mas as pessoas não, elas trazem a glória para si. Sou eu o cara, porque eu fiz seminário, porque eu que estou aqui, porque eu sou o dono do negócio. Nosso encargo é ser uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Fala, você é um sacerdote. Você está me entendendo, irmão? Você é o sacerdote. Fala, a função do sacerdote é ouvir, é receber o sacrifício e interceder pelo povo. Aleluia. Sabe quando a gente não consegue ser sacerdote? A gente se torna um juiz. O sacerdote é aquele que intercede, que advoga defendendo o outro. E se não somos sacerdotes, automaticamente nós nos tornamos juízes e passamos a condenar e julgar os outros. Sabia que nós não fomos colocados aqui para condenar ninguém, para julgar as pessoas? Nós andamos no padrão, ensinamos o padrão, e ensinamos as pessoas a andarem no padrão. É claro que se elas não querem andar no padrão, você deve aplicar então o padrão que elas querem andar. Tudo na Bíblia existe um princípio. Agora, quando nós não entramos diante de Deus para orar pelo aquele irmão que é o chato. Você conhece algum irmão chato? Olha para ele aí. Ou não olha não, senão vai ficar muito chato. Sabe aquele irmão crica? Sabe aquele irmão que dá nó? Sabe aquele irmão que escorrega? Então, se você for olhar para ele, para julgá-lo, você se tornou juiz. Sacerdote fala assim para Deus: Deus, tem misericórdia desse irmão que dá nó. Senhor, 50 vezes eu ligo para ele, ele dá nó. Ele fala que vem no culto e nem aparece. Senhor, esse cara é um pilantra, é um safado, cabra da peste. Mas tem misericórdia dessa cabra da peste. Por favor, Senhor, não deixa cair um raio na cabeça dele. Por favor, não deixe que nada pior aconteça para ele se converter de verdade. Por favor, Deus, que ele se converta antes. Mas, se o cara é teimoso, a gente muda a oração fácil, né? Quando você começa a caminhar com as pessoas que não respondem. É muito fácil andar com gente que responde. É muito fácil andar com gente que... É fácil andar aqui com Elias. Com ele é meio difícil, mas é fácil também. Ele responde. É que às vezes ele responde mais, então eu tenho que correr atrás dele. É fácil andar com os irmãos, com o Maurílio, velho, é fácil. É difícil andar com o irmão, não vou falar. É difícil andar com gente que não responde. Você marca a reunião, eles não vão. Você quer fazer algo, eles acham que é chato. Você quer agitar para poder fazer uma reunião melhor, para poder combinar, falar da célula, aí os irmãos não querem. Aí você fala assim: Deus, eu não quero, né, esse povo, tira de mim esse povo, faz que nem, né, Jonas, que virou as costas lá, né, para Nínive. Tinha lá, hoje o Cezinha foi
Cristo, 100% Jesus, né? Não, vida. E ministraram sobre Jonas, né? E aí vai ver lá as causas disso, mas deixa eu dizer algo para você. A tua célula, as pessoas com quem você anda, o teu filho, a tua esposa, a tua sogra, o teu chefe, os teus colegas de trabalho, aquele professor, aquele colega na escola que te apurrinha, é tudo ferramenta de Deus para te fazer um sacerdote de verdade. É ferramenta de Deus. Deus está, ó. Você quer ser sacerdote, mas não quer orar por ninguém? Por isso que Deus bota uma célula bem problemática. Para o líder virar um sacerdote de verdade. Ele vai aprender a orar demais para o irmão vir na célula. Ele vai fazer bastante visita para poder consolidar o irmão. Deus está forjando você um sacerdote. E é por isso que Ele põe gente com problemas ao seu lado. Porque Ele quer fazer você funcionar. Fala aleluia. A chave sempre é o sacerdócio. A atitude sempre que as pessoas têm nos seus corações é receber, receber e receber. Já viu isso? Você veio aqui para quê hoje? Que eu quero receber uma palavra. Por que você veio para o culto? Porque eu quero receber uma oração. Por que você veio aqui para ouvir? Não, porque eu quero receber uma oração forte, porque eu quero ser curado, eu quero receber. É o dá. É o crente que só quer ter as coisas. É o vampiro. É o cara que suga. O cara que é o vampiro gospel. Né? Do lado branco da força. Tem um lado negro da força, tem um lado branco. Tem o Darth Vader e tem o Lucas Skywalker. Então, o crente Lucas Skywalker, mas está lá só querendo receber. Eu só quero ter as coisas, só quero que me deem. Se não me derem, não, essa igreja nem orou por mim. Esses irmãos não me então, eu estou com problema, ninguém. Essa é a postura dos irmãos. Olha, se você entender que nós somos família, você veio aqui para dar amor. Veio aqui para orar a Deus, dando o seu coração para Deus. Vem aqui para entregar a tua oferta, Quantos vêm aqui pondo aqui os 10 reais, 20 reais, esperando ganhar 100, 200, 300? Não é assim que as pessoas fazem? O que se eu der, eu ganho quanto? Deus, 10%. Então, se eu der 100, eu vou ganhar 1.000. Mas tem um versículo que diz que aquele que semeia ganha a medida de 30, 70, 100 para 1. É que nem a irmãzinha que foi lá em Goiânia e deu um carro. Ela deu um carro lá na Videira Goiânia, sentiu no coração, ficou um mês para entregar o carro. E o pastor, quando veio receber lá a oferta, a irmã falou assim: pastor, mas irmã, você já orou direito? Ele falou assim: pastor, eu orei o mês inteiro. Eu não aguento mais ouvir a voz de Deus. Dá o teu carro, dá o teu carro. Eu não aguento mais, eu estou aqui porque eu já cansei. Eu relutei para dar esse carro. Não, agora eu vou dar mesmo porque eu quero ter paz. E ela entregou o carro. Aí ela ficou sem carro. E passou-se um bom tempo sem carro. Não deixou de vir para o prédio da igreja se reunir. Não deixou de ir para a sua célula. Ela recebeu a visita do seu irmão, que veio dos Estados Unidos. E o irmão chegou lá, ela não tinha carro. E falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos numa loja de carro, vamos numa concessionária ver uns carros. E com ela lá, ela escolheu um carro melhor. E falou assim: não, mas tem ar-condicionado? O cara falou: não, pega um com ar-condicionado. Não tem som, não, põe um som bom para ela. Não, mas vidro elétrico. E fala o seguinte, com o IPVA pago. E ela ganhou um carro muito melhor do que ela tinha. Aí a irmãzinha quis dar o testemunho na igreja, porque Deus fez uma grande obra, aleluia. Foi bênção, não foi? Testemunho, sim ou não é? E a irmã deu o testemunho. Aí a irmã Su, conhece a irmã Su? Surucucu. Ouviu aquilo e... nossa! Se eu der então aquele meu Fiat 147, que nem vender dá mais para vender, nem está na tabela de PVA. Quantos aqui conhecem um Fiat 147? Olha, Maurílio, dá uma olhada em volta. Ó. São muito poucos. Você conhece, Cezinha? Em miniatura, né? Só se for, porque não existe mais. E aí o irmãozinho, ela foi lá e deu o carro também. Vai lá contente, pega a chave, põe no envelope de ofertas, vem assim, ó. Tchau, né, chimbica velha. Tchau, poças de óleo na minha casa. Tchau, carro sem bateria, tendo que dar tranco. E ó, tchum.
ofertou. Passou 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano. Nada. Ela foi brava lá. Pastor, quero meu carro de volta. Hã? Quero meu carro de volta. Por quê? Porque eu dei de oferta meu carro aqui, Deus não me deu outro. Deus fez isso na vida da irmã e aqui essa igreja está... Mas pera. Foi quem que pediu para dar seu carro? Não, ninguém pediu, eu quis dar. Então, o que você quer dar, Deus não quis receber. O problema é que você não pergunta para Deus o que Ele quer. Quando você quer ir para algum ministério aqui, você não pergunta para Deus, Deus, será que eu posso ir para o louvor? Não, é porque você canta e você quer ir para o louvor. É porque você sabe manejar a palavra e você quer ser um líder de célula. É porque você não é alguém que tem disciplina, você então quer ministrar. É porque você pode, é o que você quer dar. Mas você perguntou para Deus se é isso que Ele quer da sua vida? Se é isso que Deus espera de você? As pessoas nem perguntam o que Deus quer e já saem entregando as coisas. Antes de entregar a tua oferta, você pergunta quanto você vai ofertar para Deus? Deus, eu quero me representar para o Senhor. O que o Senhor quer receber? As pessoas fazem as coisas automáticas. Sacerdote, ouve antes de fazer. Você está me ouvindo? Você é sacerdote? Aleluia. Agora veja, olha só o que diz esse texto. Efésios 4, verso 7. A gente vai correr um pouquinho aqui. Luciano, se você puder já vir para o teclado aqui, só me criando um ambiente, por favor. Efésios 4, verso 7. Vou ler até o 12, presta atenção. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Abra aí Salmo 68, verso 18. Eu vou mencionar o texto que Paulo cita na carta aos Efésios, nesses versos que nós lemos. Salmo 68, 18 diz: subiste às alturas e levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Olha só, no livro de Efésios, Paulo diz que o Senhor subiu aos céus para encher todas as coisas. Mas o texto aqui, a citação de Salmo que nós lemos, diz habitar, em vez de encher. Então, encher tem aqui o mesmo sentido de habitar, a mesma coisa. Nosso alvo é que a igreja seja edificada e seja cheia da plenitude de Cristo. Esse é o nosso coração, que a igreja seja cheia de Cristo. O Senhor subiu aos céus para encher a sua igreja completamente. Faltava algo, eram poucos que poderiam receber esses dons, mas Deus fez assim: Cristo sobe e derrama sobre os homens dons, e determina nesses dons 5 ministérios para que a casa seja cheia. Fala, 5 ministérios para que a casa seja cheia.
primeiro dos ministérios é o apóstolo. Qual que é a função do apóstolo? Fala, edificar a casa. Na construção de uma casa, a pedra angular é a mais importante. É a pedra de base, que dá o fechamento, que liga as colunas, as vigas, que deixa tudo conectado. Ela é o padrão de todas as outras pedras. Mas por causa da incredulidade, a função de edificar a casa foi dada só aos que creem. Para nós que cremos, essa pedra angular é muito preciosa. Todo crente é um edificador de uma casa. Você é como uma pedra angular. Você foi chamado para edificar casa para Deus. E essa é uma função apostólica. Mas sabe qual é o nosso hábito? O ensino que nós recebemos, que Deus chamou só alguns para ser apóstolo. As pessoas põem um número AP antes do nome agora. Ser apóstolo, bom, ser pastor já era, né? Antes, há 50 anos atrás, 30 anos atrás, falar que era pastor, existia um temor. Falar que o pastor vinha em casa, a gente corria e escondia a televisão atrás do sofá. Era um medo. Pastor. Existia uma reverência, um respeito. Não digo que isso é algo que deve subir ao nosso coração, não, nós temos, não. Mas eu acho que o respeito se deteriorou. Ninguém mais respeita pastor. Eles falam mal de pastor sem pudor. Falam mal de igreja, sem receio. Tascam, mas por culpa de pastores mesmo, que não andaram num padrão que deviam andar. É pastor que estava tantos anos no ministério, agora divorcia, parece com esposa em eventos, com nova mulher. Onde está o padrão de Deus? Onde está o padrão? É pastor que se envolve com politicagem, aí dá problema. Vem cá, se você foi chamado para ser político, por que você quis ser pastor? E por causa disso, estão rotulando a igreja. Falar de apóstolo? Não, porque o cara é o apóstolo. Não, quem é você? Eu sou o bispo. Prazer, bispo. Deixa eu benzer. Porque nós temos a visão que isso é algo que Deus instituiu e não é. A função ministerial é um encargo, é uma habilidade que Deus deu para alguns, para treinar outros, para serem iguais, e não para serem os distintos, os diferentes. Eu não sou pastor para ficar longe de você, mas eu sou pastor para te ensinar a pastorear, para te ensinar a fazer o que eu faço. Por que eu estou aqui? Para mim ser o top 10, o pastor César Janfeliz. Daqui a pouco tem uma placa com a minha cabeçona lá e um boné do Chaves. Para que isso? Onde eu quero pôr meu nome acima de Cristo? Eu estou no princípio errado. Paulo diz aos Efésios que Deus concedeu uns para apóstolos, é que Ele depositou dons, e dons que vai levar as pessoas a plantarem igrejas, para treinar os outros a plantarem igrejas. Ele chamou uns para serem, depois apóstolos, vem aí os profetas. Qual a função do profeta? Adorar, interceder e profetizar. Então a função do sacerdote é trazer as pessoas para Deus, para que essas pessoas também possam adorá-lo, interceder pelas outras e profetizar sobre as outras. Essa é a função do profeta. Mas nós estamos numa era onde é só um, foi chamado para isso, Cauê. Um chama, e nós vamos lá na Maria do Monte, vamos lá na casa da irmã fulano de tal, nós vamos fulano de tal, porque o cara é o profeta. E glória a Deus que ele é profeta, mas ele foi chamado para ser profeta, para treinar as pessoas para profetizar. Não é isso que diz em 1 Coríntios 14, que eu quero que todos profetizem. Falar todos profetizem. Aquela visão que é o pastor lá e o povo lá embaixo. Gente que não, é só para assistir. Vocês estão pagando aqui o ingresso para assistir um show. Essa visão está errada. A nossa visão é que nós estamos gerando sacerdotes. Você é profeta de Deus. Você é alguém que sabe edificar a casa de Deus.
O que você tem feito com tudo que você tem recebido aqui? Não é possível que você receba as palavras e ainda quer viver de uma maneira apática, sem se envolver com o reino. Você está esperando o quê? Para deixar Deus usar a sua vida. O que você está esperando para Deus levar você a ser um canal da presença dEle? As pessoas gastam mais tempo com vaidade. Por que você deixa de frequentar reuniões? Porque você desiste desse evangelho? Porque você está mais atrás das tuas vontades, quer resolver e quer realizar os teus desejos. Mas Cristo Jesus nos chamou para negarmos a nós mesmos, para lançar mão das nossas vontades, para crermos que há um projeto, há um chamado, há um ministério, há sim um processo que aguarda a sua resposta. O céu está esperando ouvir a sua voz. Existe uma expectativa celeste para ver a tua resposta, e o dia é hoje. Não foi ontem nem amanhã, é hoje. A terceira função é o pastorear. A função do sacerdote é abençoar o povo de Deus. Pastorear é curar o coração ferido. Pastorear é estar do lado do irmão quando ele está precisando de uma palavra. Pastorear é dar uma palavra de bênção. Pastorear é chamar atenção, é trazer as ovelhas para perto. Pastorear, pensa, um pastor realmente com ovelhas, ele vai à frente, ele não põe as ovelhas na frente, ele vai à frente. Às vezes os pastores estão empurrando as ovelhas para ir à frente, mas o pastor de verdade, ele vai à frente e vem pelo nome chamando as ovelhas, e elas reconhecem a sua voz e o seguem. As ovelhas seguem o pastor, elas têm prazer em andar com esse pastor, e o pastor está perto. Quando uma ovelha se desvia, o que o pastor deve fazer? Vai atrás da ovelha, e ele sabe que uma se desviou. Eram 100 ovelhas, uma só escapou. Como é que você conta para ver que uma só faltou? Ele tinha o controle, o zelo, né? Tinha lá o cuidado de saber quantas ovelhinhas ele tinha. E quando ele deu falta de uma, ele foi atrás. Aí eu fico olhando, às vezes vocês passam tantas pessoas nas nossas mãos, e quanto é que você vai atrás? Como você tem percorrido essas pessoas, perseguido elas? Às vezes elas estão lá se enfiando no problema, estão desgarradas. Pastor, mas tem ovelha que não quer me ouvir. É porque não é tua ovelha, porque a ovelha que é tua, ela reconhece a tua voz. Essa não me ouve, pastor, eu vou atrás dela, ela é escoicia, ela é bode. Mas nós vamos desistir? Não, ela é de outro aprisco. Mas as que você recebeu, as que Deus confiou, a oração de Jesus é: Pai, eu oro por aqueles que tu me deste, para que nenhum deles se perca. Tem alguns que são seus, tem outros que são de outros. Não adianta achar que todos vão andar conosco ou com você, mas aqueles que Deus te colocou nas mãos, você deve ir atrás. Você recebeu o dom de pastorear as vidas. Por quê? Porque eu estou aqui para te treinar nisso. E quem é o maior pastor da Igreja Videira? Qual é os maiores pastores aqui? São os líderes de células. Eu estou aqui funcionando no ministério de ensino, mestre, ensinando você como deve fazer, onde você deve pôr seu foco. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Estou trazendo essa palavra para que você vá na célula e compartilhe ela, e você conte para os seus amigos, irmãos: olha, é isso. Que você fale para os seus colegas: olha, o que Cristo quer de nós é que nós sejamos sacerdotes. Esse negócio de ficar sentado, isso é coisa lá da Idade Média, do Velho Testamento. Isso não tem nada a ver com o projeto de Deus. O projeto de Deus é eu e você edificando o reino, eu e você trabalhando para Cristo Jesus. Mas a visão que nós temos do merchandising, a publicidade, o marketing evangélico, é que existe um só fazendo e todo mundo ainda aplaude. Haverá um tempo onde todos estarão fazendo e os céus vão aplaudir. Você está ouvindo? Os céus aguardam a tua resposta. Fala para o seu irmão assim: os céus estão aguardando a sua resposta. O que você vai fazer? Vai ficar preso na sua vaidade, no milindre, na criancice, na infantilidade, nas coisas do passado, nas dores, nas suas decepções? Fala: basta, chega, irmão, chega. O Senhor tem um projeto,
Ele está perseguindo você nesses dias. Falei do pastor, do mestre e por fim do evangelista, que é o trabalho do sacerdote, conquistando e chamando as pessoas para experimentarem uma vida diferente. Às vezes as pessoas ainda falam assim: mas eu não sou do ministério de evangelismo. Hã? Como é que é? Eu não sou do ministério de evangelismo. Ou outros falam assim: não, eu sou evangelista, agora que cuida da assistência social. Para com isso. Todos foram chamados para ir e fazer discípulos. Você deve convidar as pessoas, deve anunciar esse Senhor que você serve. O que você tem feito com esse Cristo Jesus que você recebeu? Tem oferecido para outras pessoas? Ou você tem ficado com Ele só para você? E às vezes, quando alguns pensam em ficar com Ele só para você, nem você utiliza dele, nem você se deleita dele. Sabe uma das coisas mais gostosas que eu aprendi na vida da célula? Presta atenção que eu estou encerrando. Que quando eu compartilho de Jesus, eu tenho mais dele em mim. Se eu só fico sentado e ouço essa palavra e não faço nada com ela, Márcia, acabou. Depois de amanhã, se eu ligar para você e falar assim: ó, o pastor pregou sobre o quê? Você vai fazer caiu, perdeu o sinal. Agora, se você sai daqui com essa palavra fervendo, vai para casa do irmão tomar café, comer uma pizza, rachar lá um pão com mortadela, uns bifão na chapa no meio do pãozinho com uma alface e um tomate, e você fala: nossa, irmão, que benção a palavra. Você é sacerdote, Deus não fez sacerdote para levantar a igreja de sacerdotes. E é o seguinte: eu sei que agora nós juntos aqui vamos edificar um reino. Aí chega na terça-feira, você liga para o irmão que faltou: irmão, por que você não veio? Porque o que ama mesmo liga ainda hoje. Se você ama a tua ovelha, os teus irmãos, hoje ainda você liga para eles, porque eles não vieram. Porque é assim, quando eu marco alguma coisa com meu pai e eu não vou, o meu pai liga na hora: filho, você não tinha que estar aqui? Ah, pai, o que aconteceu, filho? Pensa um pouquinho. Se você ama como um pai ama um filho, você liga para os seus membros na hora. Você liga para os seus irmãos na hora. Você não vai esperar da quinta-feira. Por que você não foi no culto domingo? Porque eu quebrou o carro, o celular acabou a bateria. Eu estava orando, pedindo para Deus, lembrar algum irmão na fé para me ajudar aqui, porque eu estava num lugar tão ruim. Aí você sentiu no coração aqui no culto: nossa, o pastor falou para mim orar, eu vou orar. Aí você fala: não, esse cara não merece, não. Esse cara já orei tantas vezes com ele, até a minha conta de celular, ó, foi pro vinagre. Vou ligar só cobrar para ele agora. Vou mandar no zap. Aí, mano, o que é? Cadê você? Onde é que você está? Nem pergunto se ele está bem, passou um dia bem, o que aconteceu que ele não está. Estão ouvindo, irmãos? Deus nos chama para ser um reino de sacerdotes. Quantos sacerdotes eu tenho aqui? Então fica de pé, sacerdote. Você é mesmo? Você é um sacerdote do Altíssimo. Deus tem chamado você para uma grande obra. Pensa um pouquinho em você. Eu não quero que você dê resposta na empolgação. A gente às vezes faz alguns apelos e coloca alguns numa enrascada, Mas você deve ser livre, viu, irmão? Você não precisa vir em apelo ou dar resposta em oração só porque o irmão do lado está dando. Ou também, se ele não dá resposta, você não deve ficar parado, não. Se você está sendo tocado, vem mesmo. Cada um responde conforme a medida de fé e de revelação que tem. Mas eu quero dizer algo para você. Tem muito trabalho para fazer, e o céu realmente espera uma resposta da igreja. Por que será que Jesus ainda não voltou? Já me perguntaram isso: poxa, mas está tão ruim, por que Jesus não voltou ainda para acabar logo essa história? Eu falei para ele: porque a igreja não está pronta. A noiva ainda não está pronta. Tem muita gente sentada aí sem fazer o que tem que fazer. Tem muita gente ainda querendo andar nos caminhos que não são adequados. Por isso que as coisas não acontecem. Porque se Jesus voltar, você ficava. Ele está tendo misericórdia da igreja. Está tendo misericórdia, deixando as coisas avançarem, para que você desperte. Mas há uma expectativa nos céus.
aguardando ouvir a tua voz, aguardando ouvir as tuas decisões, as tuas escolhas. Quais serão elas? O que você vai fazer com essa palavra? A grande pergunta que eu sempre faço. Você vai sair daqui e vai fazer o que com esta palavra que você recebeu? Vai continuar andando da mesma maneira? Vai viver ainda da mesma maneira? Eu te convido a tomar uma decisão para mudar a história. Mude hoje. Se comprometa com o seu Senhor. Eu quero ser sacerdote. Eu vou experimentar coisas do Senhor. E Deus vai fazer. Feche seus olhos. Você precisa falar com Deus agora. Porque a palavra de Deus diz que Ele te constituiu reino e sacerdotes. Ele te fez. Agora você responde para Deus com toda a sinceridade do seu coração. O que é que você está fazendo com essa constituição celeste na sua vida? Que tipo de sacerdote, de reino você tem sido? Avalia. Avalia. Ele te constituiu para ser um sacerdote do Altíssimo. Tuas crises, tuas escolhas, tuas lutas, cada luta sua tem um propósito de te aproximar de Deus. Mas é impressionante como nós nos afastamos de Deus por causa das lutas. Como já ouvi de alguns falando, depois que eu me converti, minha vida piorou. Eles eram cegos. Cegos, a vida já era uma ruína. O que estava proposto para eles era um inferno. Aí eles entregam a vida para Jesus e confundem que uma vida com Cristo é uma vida de superabundância financeira, onde nenhuma enfermidade pode acontecer. Avalie o seu coração enquanto eu te falo isso. Porque Deus está chamando você a ser um sacerdote de verdade, e não alguém somente envolvido no oba-oba evangélico, só porque foi festa do sorvete, só porque foi um bom som, ou um pregador magnânimo aí, poderoso, que cospe fogo, veio aqui, aí você veio e saiu super abençoado. Mas o que Deus tem feito há anos, permitindo dos seus caminhos e experiências, o que você vai fazer com isso? Onde você vai depositar essa coroa? Vai esquecer daquilo que Deus já fez? Avalie o seu coração. Eu quero orar por você. Aqueles que sentem um desejo no coração de dar uma resposta para Deus. Isso não é resposta para pastor, não é resposta para o seu líder, mas é uma resposta em Deus para um tempo novo. Quer dar um basta, quer rasgar a história para experimentar algo novo em Deus. Eu queria que você saísse como uma forma de resposta no reino. Fala: Senhor, eu tomo a decisão e tiro meus pés do lugar para experimentar algo no Senhor. Eu queria que você viesse aqui para me orar por você. É tempo de resposta hoje. Oh, Jesus. A gente deixa tantas coisas contaminarem nossas vidas, não é verdade?
Às vezes vivemos altos e baixos espirituais, momentos que nos sentimos tão agradáveis a Deus porque nós estamos acertando, mas quando escolhemos errado, parece que Deus se afasta. Ele não deixa, é que damos ouvidos à nossa consciência que nos condena, e isso nos faz correr da presença de Deus. Avalie o seu coração, irmão. Tudo que você precisa para mudar a sua história já está em você. Às vezes você está se envolvendo com coisas que não era tempo, não sabe esperar, não sabe ouvir o Espírito, ou quando Deus fala, você acha que é implicância. Muitas vezes Deus está usando seus pais, está usando seus irmãos, usando seus amigos, usando seus filhos, usando as pessoas que estão ao seu redor para mostrar um caminho. E isso, em vez de aproximar de Deus, você se afasta. O sacerdote nasceu para viver no Santo dos Santos. Você está estragado para esse mundo. Deixa eu falar algo para você, mano, não adianta lutar. Você está estragado para viver lá fora. Esse mundão aí fora, a gente não cabe mais nele. A gente não sente mais a vontade. Já era, mano. Como diz o Mugabe, já era. A gente está estragado lá fora, acabou. Nosso coração é isso aqui, é viver nesse mover de Deus. Um sacerdote, ele ensina o povo a adorar, a interceder. Ele se envolve com as coisas dos céus. Eu vou orar por você. E essa minha oração, ela não tem poder nenhum nela, mas o que está dentro do seu coração, se você crer nessa oração, pode explodir. E aquilo que está represado, que Deus muitas vezes quis fazer e você protelou, chegou a hora de mudarmos a história. Chegou a hora de mudarmos a história. Você crê nisso? Então comece a orar agora aí. E apresenta para Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui mais uma vez. Estou aqui de novo, para te dar uma resposta.